Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o pequeno Henry. É uma notícia que eu acho muito importante para a nossa reflexão, e vocês vão encontrar esse material no site da CNN. A CNN publicou uma matéria que eu achei muito importante. A gente está aqui no Facebook conversando sobre essa matéria, porque é uma matéria realmente preocupante. Foi encontrado no celular da mãe do pequeno Henry. Alguns dias antes da morte do garoto, foi encontrado um comentário que a mãe fazia com uma prima que é pediatra. E nessas mensagens, a mãe, ela colocava que ela estava muito preocupada com alguns comportamentos que o Henry apresentava em casa. Ela observava que ele tinha muito medo. O medo era muito intenso. E esse medo era tão forte que estava prejudicando a interação social dele com outras pessoas. E prejudicando, inclusive, nos seus estudos. E a mãe dizia para essa pediatra, parente, que ele piorava muito o estado emocional dele quando ele estava na frente do entre aspas, padrasto dele. Nessa hora, a crise de medo, a crise de pânico se agravava consideravelmente. E ela já não estava mais sabendo o que fazer. Provavelmente ela estava pedindo uma orientação a essa parente, que era uma prima, que pudesse dizer: olha, o que eu faço? O meu filho está prejudicando as interações sociais. O pequeno Henry está tendo problemas sérios. Ele está muito assustado. Ele disse que, inclusive, seria para mim ir morar, que ele queria morar no céu. Aliás, ele pedia para a mãe ir morar no céu, para a mãe ir morar com os avós, que parece que moravam, se eu não falha a minha memória, em Bangu, não é? E ele estava assim, muito assustado, em crise de medo muito intenso. E essa crise de medo muito intensa que o pequeno Henry tinha, a mãe não sabia mais como lidar. Então, provavelmente, ela, pelo celular, ela trocou mensagens com esta prima, que era pediatra. O que eu faço? Isso está prejudicando a interação social dele, a interação com outras crianças, está prejudicando os estudos. O que eu faço nessa situação? E a polícia, resgatando o celular, o que aconteceu? Identificou essas mensagens. Agora, o que para nós, que temos uma preocupação com crianças, na condição muitas vezes de pai, de mãe, de tia, na condição de professores, educadores, na condição de médicos, o que isso nos interessa tanto? O que a partir daí nós precisamos refletir muito. E eu acho que o que nós precisamos refletir muito a partir disto
é o seguinte, gente, como a depressão infantil, o pânico, as crises de ansiedade na criança e o suicídio, eu vou falar um pouquinho aqui do suicídio em crianças, eles são subdiagnosticados. Não se dá a devida importância, se passa por cima. Ah, isso é fantasia da criança. Ah, isso não, isso faz, é uma fase, não sei mais o que, e vai jogando os problemas debaixo do tapete, como se eles não existissem, como se eles não representassem nada. A voz da criança na nossa cultura, ainda a escuta é muito difícil. Há muitos barulhos que acabam atrapalhando a escuta dos problemas das crianças. Não sei se vocês concordam, eu gostaria até que vocês fossem comentando algumas coisas para a gente conversar aqui. Eu estou querendo dialogar com vocês. Parece que esses ruídos, que eu chamaria de conservas culturais, né? Que estão muito presentes na nossa cultura, de desmerecer a criança, de achar que é bobagem, de que não faz sentido, parece que isso acaba jogando debaixo do tapete. E, de repente, nós podemos estar desconsiderando uma dor importantíssima de um filho nosso, de um sobrinho nosso, de um aluno nosso, que, na verdade, é um grito de pedido de socorro. Me ajude! Faça alguma coisa por mim. E, na verdade, está sendo o quê? Desconsiderado. Né? Eu comentava agora há pouco, eu estava fazendo um vídeo lá no Instagram e eu comentava de uma criança, isso alguns anos atrás, eu dando supervisão para uma psicóloga, e essa psicóloga atendia uma criança. Essa criança tinha por volta de 8, 9 anos. E essa criança escreveu uma cartinha ao seu anjo de guarda. Olha que coisa. Ele escreveu uma cartinha ao seu anjo de guarda. E ela pegou essa cartinha e colocou no jardim da casa dela. E a mãe achou. A mãe leu e a mãe considerou e encaminhou essa criança para a psicóloga. Mas o que ela falava na cartinha? O que ela escrevia nessa cartinha? Isso que é importante a gente pensar. Na verdade, ela fazia um verdadeiro tratado, entre aspas, psicológico do que é uma crise de pânico. Ela descrevia com uma precisão incrível o que é uma crise de pânico. Então ela escrevia na cartinha: meu querido anjo de guarda, me ajude, eu não sei o que eu estou sentindo. Né? O meu coração, ele fica batendo aqui. A minha boca fica seca. E ela ia pondo. Da transpiração, ela falava que suava muito. Né? E ela ia descrevendo uma crise de pânico. Eu tenho muito medo, 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 medo. E ela pedia ajuda ao anjo de guarda. Né? A mãe, depois, no processo, a mãe explica, a mãe fez uma autocrítica, a mãe não sabia a gravidade do problema antes de ler essa cartinha. Então, o que a mãe fazia? A mãe, não que quisesse desconsiderar, não é que a mãe queria desconsiderar a situação, mas a mãe acabava desconsiderando, mesmo sem querer, com a melhor das intenções. Você anotava ela meio paradinha, às vezes ela falava: mãe, eu estou com medo. Eu dizia: não, filho, isso é bobagem, está tudo bem, e papapá, passava por cima. Mas a mãe imaginava que aquele medo era um medo simples,
Mas, na verdade, nós estávamos diante de uma crise de pânico. A criança sofria de transtorno de pânico. A criança estava tendo um ataque de pânico e não estava sendo considerado. Quando a mãe pegou a carta, o anjo de guarda, a mãe falou, opa, eu preciso levar a minha filha para um psicólogo, para uma psicóloga. E levou para uma psicóloga. E lá na cartinha era um verdadeiro tratado, se você imaginar na cartinha, era um verdadeiro tratado, é como se fosse um estudo detalhado do transtorno do pânico infantil. A depressão é a mesma coisa. A depressão, ela acolhe crianças com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. Você pode ter uma criança deprimida, num processo de alteração significativo do humor. Como você pode ter uma criança que sofre já com 5 anos, 6 anos, sofre de toque. Então, aqueles comportamentos compulsivos que as pessoas dizem, isso é mania de criança, é bobagem, eu não sei o que. Não, aquilo já é um transtorno de ansiedade, é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, que merece tratamento, que merece acompanhamento psicológico. E muitas vezes nós passamos por cima daquilo, desconsideramos aquilo, porque a nossa cultura subestima o que a criança fala. É bobagem, é besteira, é fantasia da criança. Como abuso moral que a criança esteja sofrendo, abuso sexual, a criança pede sim ajuda. Agressão física que ela está sofrendo, a criança pede ajuda, gente. É que nós, adultos, às vezes desconsideramos. E os profissionais da área de saúde que precisariam estar treinados, não necessariamente é um profissional de saúde mental, não é um psicólogo, não é um psiquiatra, é um médico, é um pediatra. Mas ele precisava estar alinhado, ele precisava ouvir. E eles também muitas vezes subdiagnosticam. Não por mal, é óbvio que não, é querendo tranquilizar o pai, a mãe. Não, isso é uma etapa, é uma fase, isso é fantasia da criança. Então a criança, ela enfrenta um problema muito sério. A criança, ela enfrenta uma barreira muito grande, que é se fazer ouvir, que é se fazer ser considerada. Esta é a grande barreira que a criança enfrenta na nossa sociedade. A criança é muito desconsiderada. Basta você olhar para a sua infância. Nós, às vezes, jogamos um glamour na infância. Eu queria voltar a ser criança. Que época. Não é? Nós fazemos uma edição, recortamos, tal, aí parece que é um glamour aquela época. Mas se você parar realmente para fazer uma autoanálise pessoal, eu tenho certeza que você vai ver como muitas vezes você foi desconsiderado na infância. Volto a repetir, não é por maldade do teu pai, da tua mãe, da professora, não. Às vezes, porque é uma conserva cultural. Então, na verdade, eles reproduziam aquilo que a própria cultura apregoava. Não pode dar ouvido para tudo que a criança fala. Imagina, isso é bobagem. Deixa para lá. Então, a criança é interessante. Ela precisa gritar muito alto para ela poder ser ouvida. Senão, ela não é considerada. E no caso do pequeno Henry, que nós estamos aqui conversando, foi exatamente isso. Agora que a polícia pegou, está no site da CNN, depois vocês entram e vão ler a matéria,
A fonte é essa, a referência é essa. Site da CNN. O que aconteceu? A polícia pegou. Tá lá. Alguns dias antes da morte do menino. A mãe fala com a prima. A prima é pediatra. Olha, meu filho está com muito medo. Ele diz que tem medo, tem medo. E o meu filho, ele está falando repetidamente. Repetidamente ele está falando. Que ele queria que eu fosse morar no céu. Que eu fosse ficar com os meus avós. Com os avós dele, desculpa, com os meus pais, a mãe fala. Isso está atrapalhando tarefas escolares, interação social. O que eu faço com meu filho? Compreendem? Quer dizer, a mãe percebeu, a mãe sacou o problema do filho. Não é que a mãe não percebeu, não é que a mãe estava fora da situação. A mãe percebeu, ela pediu uma orientação. E aí a polícia, quando pega o celular da mãe, está lá o pedido de orientação. Então agora vai aparecendo que tinham muitas pessoas que estavam sabendo do problema do pequeno Henry. A babá também. A babá também falou. Vocês vão ler lá no site da CNN. Então tinha a babá, tinha a prima que era pediatra, tinha a mãe. É muito difícil um crime com essas características, ele acontecer de um dia para a noite. Não é crime passional isso. Isso é um crime de abuso. Foram muitos, provavelmente, claro que nós estamos falando aqui sob hipótese, ainda não houve julgamento do caso, mas provavelmente este caso foi de abusos, de violências repetidas. E provavelmente muitas pessoas souberam disso. E muitas pessoas se omitiram disso, e nessa situação, que chegou exatamente nisso. E por que nós estamos falando isso aqui? Porque essa situação é fundamental para que a gente previna outros crimes iguais. Para que a gente não passe por cima, para que a gente não diga, olha, isso daqui é fantasia de criança. Olha, isso daqui não é real, é bobagem, isso é uma fase. Não pode levar a sério o que a criança fala. Compreende? E criança deprime, criança tem transtorno do pânico e criança, agora vem o ponto-chave. Agora vai vir um ponto-chave. E criança se suicida. Sim, criança se suicida com 4 anos de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade. Mas o ambiente ainda, olha só, gente, o ambiente ainda lê de forma a desconsiderar. Desconsidera. Sabe o que o ambiente entende? Isso foi um acidente que aconteceu. A criança tirou a minha mão na hora de atravessar a rua e se jogou debaixo do carro. Não, isso foi um acidente, isso foi um acidente. A criança abriu a janela e se jogou, isso foi um acidente. E muitas vezes não foi acidente. Quando você faz uma autópsia psicológica, que você levanta a história daquela criança, você vê que aquela criança estava pedindo insistentemente
por ajuda. Para pai, para mãe, para professora, para muita gente. Mas se desconsiderou. Passou por cima. Então, gente, nós todos somos responsáveis. Nós não podemos nos calar frente a uma criança que está pedindo auxílio. Não podemos nos calar. Então, esse é uma live, que eu diria uma live de alerta para todos nós, tias, pai, mãe, vizinhos, profissionais da área de saúde, professores, enfim, todos. Nós precisamos quebrar esse muro, essa parede que às vezes não ouve o que a criança está falando. Eu falo e eu não sou ouvido. Talvez essa frase traduziria o que o pequeno Henry falou tanto. Eu falo para minha mãe e eu não sou ouvido. Então, gente, vamos aprender com esse acontecimento, vamos refletir com esse acontecimento, para que essas histórias possam ir diminuindo e se extinguindo, não se repetindo tanto. E esse crime, ele acabou vindo para a imprensa. Mas quantos crimes como este, quantas situações de pedido de ajuda e que não foram ouvidas pelas pessoas. Vejam que hoje existe até disque denúncia anônimo, que você fica protegido, porque é natural que as pessoas tenham medo mesmo. Mas você tem sistemas de proteção. Então, é um vídeo alerta, é um vídeo para que a gente possa, é uma live para que a gente possa refletir. Se alguém quiser escrever alguma coisa aqui nos comentários, eu agradeço muito. Eu vou pedir para vocês solicitarem amizade, que a gente cria uma conexão. Quem ainda não é amigo aqui no Facebook. E se alguém quiser falar alguma coisa, está aberto o canal para vocês se comunicarem. Bom, eu vou deixar o meu abraço a todos vocês, a minha gratidão imensa por vocês terem vindo aqui. E nós agora vamos fazer com muito mais frequência lives para a luz da psicologia, nós examinarmos esses acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor. Um grande abraço. Logo mais nós voltaremos.